E aí, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à aula de projetos elétricos residenciais, tá? Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que é o que nós chamamos de diagrama unifilar. Extremamente importante entender essas ideias que a gente vai desenvolver aqui. Bom, para facilitar o entendimento dessa terminologia, né, do diagrama unifilar, nós vamos pegar esse desenho aqui, que eu acho que vai ajudar bastante no entendimento. Bom, aqui eu estou fazendo uma representação, tá, de um eletroduto, que é onde vai, na verdade é um cano, né, de PVC, geralmente, né, de PVC, onde você vai embutir, né, vai passar toda a parte de fios, né, da sua instalação elétrica. Então aqui nós temos esse trecho aqui de eletroduto, nós temos esse trecho aqui de eletroduto e temos esse trecho aqui de eletroduto. Então nós temos três trechos. Bom, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos esse retângulo aqui que a gente chama de QD, que é o quadro de distribuição. Nós temos aqui uma tomada, né? Aqui nós temos uma lâmpada e aqui nós temos um interruptor. Bem, para poder entender melhor, o que eu fiz aqui? Eu dividi em dois circuitos aqui. O que quer dizer isso? Significa que essas duas vias aqui, que a gente chamou de N1 e R1, tá? É o circuito 1. E o R2, N2 e o T, isso aqui é o que a gente chama de circuito 2. Vamos falar primeiro sobre o circuito 1. O objetivo do circuito 1 é fazer energizar ou desenergizar essa lâmpada, acendendo e apagando. Então, ó, tem um N1 que corresponde ao neutro e tem um R1 que corresponde à fase. O que é fase e o que é neutro? Bom, o neutro, tá, corresponde ao 0 volt e o R1 é o que muitas vezes erroneamente alguns eletricistas práticos, né, chamam de positivo, né? Depois nós vamos explicar melhor essa questão. Mas o R1 é onde você tem a energia, né? É onde você tem a energia da sua instalação. Então aqui nós temos o R1 que corresponde à fase e tem o N1 que corresponde ao neutro. Então, isso aqui é o circuito 1. Então, eu vou pegar essa via aqui, ó, que é a fase, e vou trazer até o interruptor. Tá? Aí sai uma outra via do interruptor até a lâmpada. E da lâmpada, o terminal da lâmpada, eu jogo no N1. Então, isso aqui corresponde a um circuito. Esse interruptor eu vou chamar de A. Ou seja, é o dispositivo que vai promover o que? A abertura ou fechamento do circuito. Aqui no caso o circuito está aberto, mas quando eu fizer isso aqui, ó, o circuito fecha, fazendo circular uma corrente elétrica, fazendo a lâmpada acender. Bem, então a fase ela vem para cá, daqui para cá já não é mais a fase, é o retorno, porque tem situações em que você tem energia ou não tem energia, mas aqui sempre vai ter energia. Tá bom? Bem, o outro ponto, outra parte aqui, corresponde ao circuito 2. O que é o circuito 2? O circuito 2 é composto pelo R2, o N2 e o T. Fase 2, neutro 2 e terra. O que é o terra? O terra é quando você pega uma haste de cobre, tá? Joga no solo, tá? E aí você vem aqui e conecta ele nessa haste de cobre. Então você tem o neutro, o terra. Depois nós vamos falar sobre isso. Tem várias maneiras de você fazer essa ligação. Bem, então no momento o que importa? O que importa é que eu tenho a fase, o neutro e o terra. E eu tenho que transportar essa energia desse ponto até a tomada. Como é que eu faço isso? Simplesmente passando as vias pelo eletroduto. Então eu vou sair desse segmento aqui, tá? E vou passar por esse outro segmento aqui até chegar na minha tomada. Nessa minha tomada eu ligo no centro o meu terra e nas extremidades eu ligo a fase e o neutro. Tá bom?
Bem, isso daqui é no mundo real, né? Como é que você faz efetivamente a sua instalação. Aqui embaixo eu tenho a representação dessa parte aqui real, da representação do real, e aqui eu tenho a simbologia de projeto. Bem, a questão da simbologia, o que acontece? Nós temos o interruptor, que é representado por uma bolinha, e a letra, que está associado ao comando. Letra A está associada ao comando do interruptor A, né? Então, interruptor A. Então, significa que ele vai dar o comando para acender essa lâmpada aqui. Então, é o interruptor A, que está associado a essa lâmpada aqui. A. Então, se eu botar A aqui e A aqui, significa que esse interruptor vai fazer acender essa lâmpada aqui. Tá? Bem, temos essa outra simbologia aqui dessa circunferência com essa cruzinha aqui, que é a da lâmpada, simbologia da lâmpada. Temos essa outra triangulinho com esse terminalzinho aqui, que é a simbologia da tomada. E temos esse segmento aqui, que é o do eletroduto. Bem, esse segmento, ele vai carregar, o eletroduto, ele pode carregar uma fase, um neutro, um retorno ou um terra. Então, isso aqui são as simbologias básicas, né, que nós usamos normalmente em projeto. Fase, neutro, retorno e terra. Então, aqui ó, nós temos esse eletroduto aqui, que é representado por um segmento. Aqui ó, nesse trecho daqui para cá, você tem a fase, R2, você tem o neutro e tem o terra. Mas você também, isso aqui corresponde a qual circuito? Ao circuito 2. Aí nesse segmento aqui você tem também o que? A fase e o neutro, correspondente ao circuito 1. Certo? Nesse segmento aqui, eu tenho o que? Eu só vou ter a fase, o neutro e o terra, correspondente ao circuito 2, nesse trecho aqui. Então eu vou ter a fase, o neutro e o terra, correspondente ao circuito 2. E nesse trecho aqui, o que eu tenho? Nesse trecho aqui, ó, eu tenho a fase, ó, que está aqui, ó, e tem o retorno. Então eu tenho aqui a fase e o retorno. Mas esse retorno, ele corresponde a qual comando? Ao comando do interruptor A. Então você bota A aqui, ó. E essa fase aqui corresponde a qual circuito? Ao circuito de número 1. Então você bota 1 aqui. Tá bom? Bem, vamos juntar essas ideias aqui num único diagrama. Esse diagrama aqui é o que a gente chama de diagrama unifilar. Então nós temos aqui o quadro de distribuição, onde sairão os circuitos 1 e o circuito 2, aqui é o fase neutro e terra, né? Aqui é o fase neutro e terra, fase neutro, correspondente ao circuito 1 e circuito 2. Aqui você tem o que? A representação da sua lâmpada. Então é uma lâmpada de 60 watts, você bota a potência aqui na parte de cima. Quem vai acender essa lâmpada aqui, né? O circuito 1, então você bota aqui o 1 aqui. E qual é o comando da lâmpada aqui? É o interruptor A. Então você bota aqui A, então 61A. Então esse segmento aqui, ó, né? Esse segmento aqui, ele vai ser representado pela fase do circuito 1 e pelo retorno A. Tá? E nesse trecho aqui, você tem o que? A fase, o neutro e o terra do circuito 2, que vai energizar a minha tomada. Né? Então, normalmente a gente coloca um número para essa tomada. Então, nesse caso aqui, eu chamei de tomada 1.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer mais exercícios, alguns exercícios com relação a isso aqui para fixar melhor, tá bom? Obrigado.